Neuroliderança e o perfil, extroversão, Big Five, nos níveis neurológicos, uma contribuição para montagens de equipes para o alto desempenho e performance. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Janeiro de 2026. Você já parou para pensar por que algumas equipes alcançam resultados extraordinários enquanto outras, com profissionais igualmente qualificados, simplesmente não decolam? A resposta pode estar na compreensão profunda dos perfis neurológicos que moldam o comportamento humano nas organizações. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica que revela insights transformadores sobre como a extroversão, uma das dimensões do modelo Big Five, manifesta-se em níveis neurológicos e influencia diretamente a dinâmica grupal e o desempenho coletivo. O estudo que você tem em mãos explora as bases neurocientíficas da extroversão, demonstrando como a compreensão desses mecanismos pode revolucionar a forma como montamos, lideramos e desenvolvemos equipes de alto rendimento. Não se trata apenas de identificar traços de personalidade, mas de compreender os circuitos cerebrais, os níveis de ativação e as respostas neuroquímicas que determinam como cada indivíduo interage, comunica-se e contribui para o sucesso organizacional. Para gestores, diretores de RH e tomadores de decisão, este artigo oferece uma perspectiva científica e prática que pode ser imediatamente aplicada na seleção de talentos, na composição de equipes multidisciplinares e na elaboração de programas de desenvolvimento de liderança. A neuroliderança emerge como uma ferramenta estratégica para potencializar resultados, reduzir conflitos e maximizar a performance coletiva. Invista no conhecimento que diferencia organizações excepcionais. Cerquilha resumo. A busca por metodologias eficazes de montagem de equipes de alto desempenho tem intensificado o interesse científico pela intersecção entre neurociência, psicologia da personalidade e liderança organizacional. Este artigo propõe uma análise aprofundada da relação entre neuroliderança e o traço de extroversão no modelo Big Five, investigando suas manifestações em níveis neurológicos e suas implicações práticas para a composição de equipes de alto rendimento. A extroversão, caracterizada por padrões distintos de ativação cerebral, particularmente nos circuitos de recompensa dopaminérgicos e na amígdala, representa um fenômeno psicofisiológico com profundas repercussões para a dinâmica interpessoal e o desempenho grupal. Mediante revisão sistemática de literatura em neurociência cognitiva, psicologia organizacional e estudos sobre liderança, o estudo evidencia que a compreensão dos substratos neurais da extroversão permite uma abordagem mais precisa na seleção de profissionais, na identificação de perfis complementares e na otimização da sinergia coletiva. Os achados sugerem que equipes equilibradas em termos de perfis neurológicos, particularmente quanto à dimensão extroversão-introversão, tendem a apresentar maior criatividade, adaptabilidade e eficácia na resolução de problemas complexos. A neuroliderança emerge, assim, como paradigma integrador que transcende as abordagens tradicionais de gestão de pessoas, oferecendo bases científicas para práticas de recrutamento, desenvolvimento de lideranças e estruturação de times de alta performance. Os resultados contribuem para o avanço do campo ao propor um modelo conceitual que conecta conhecimentos neurocientíficos com aplicações práticas no contexto organizacional, abrindo caminhos para pesquisas futuras e implementação de políticas de gestão baseadas em evidências. Palavras-chave: neuroliderança, extroversão, Big Five, equipes de alto desempenho, neurociência organizacional, performance. 1. Introdução. A complexidade crescente dos ambientes organizacionais contemporâneos tem suscitado reflexões profundas sobre os fundamentos teóricos e práticos da liderança e da composição de equipes de trabalho. Em um cenário marcado pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, conforme descrito pela sigla VUCA que caracteriza o mundo pós-moderno, as organizações enfrentam o desafio de maximizar o potencial coletivo de seus colaboradores, tarefa que demanda compreensão aprofundada dos fatores individuais e grupais que influenciam o desempenho. Nesse contexto, a convergência entre neurociência,
psicologia da personalidade e estudos sobre liderança emerge como campo fértil para o desenvolvimento de abordagens inovadoras e baseadas em evidências científicas sólidas. A neuroliderança, disciplina que busca compreender os mecanismos cerebrais subjacentes aos comportamentos de liderança e segmento, representa uma fronteira do conhecimento que promete revolucionar a forma como as organizações identificam, desenvolvem e retêm talentos. Diferentemente das abordagens tradicionais, que frequentemente se baseiam em construtos psicológicos superficiais ou em intuições gerenciais desprovidas de embasamento empírico, a neuroliderança propõe uma análise dos processos neurais que determinam como os indivíduos percebem, respondem e influenciam seus ambientes sociais e profissionais. Essa perspectiva neurocientífica oferece ferramentas conceituais e metodológicas para transcender as limitações das avaliações convencionais de personalidade, permitindo uma compreensão mais profunda das potencialidades e limitações de cada indivíduo no contexto grupal. O modelo dos 5 grandes fatores de personalidade, conhecido como Big Five, constitui um dos marcos teóricos mais robustos e amplamente validados no campo da psicologia da personalidade. Desenvolvido ao longo de décadas de pesquisa empírica, esse modelo propõe a organização dos traços de personalidade em 5 dimensões ortogonais: extroversão, neuroticismo, abertura à experiência, amabilidade e conscienciosidade. Dentre essas dimensões, a extroversão tem atraído particular interesse dos pesquisadores devido à sua forte correlação com variáveis organizacionais relevantes, como desempenho em vendas, eficácia em posições de liderança e satisfação no trabalho. Contudo, apesar da extensa literatura sobre a extroversão em termos comportamentais e psicométricos, permanecem lacunas significativas quanto à compreensão de seus substratos neurais e de suas implicações para a dinâmica de equipes. A extroversão, do ponto de vista neurocientífico, caracteriza-se por padrões distintos de ativação em circuitos cerebrais específicos, particularmente aqueles envolvidos no processamento de recompensa, regulação emocional e interação social. Estudos de neuroimagem têm consistentemente demonstrado que indivíduos com elevada extroversão apresentam maior sensibilidade à estimulação positiva, ativação mais robusta do sistema dopaminérgico de recompensa e padrões diferenciados de funcionamento da amígdala em resposta a estímulos sociais. Essas descobertas neurocientíficas possuem implicações profundas para a compreensão de como diferentes perfis de extroversão podem contribuir para a dinâmica de equipes, seja na comunicação interpessoal, na resolução de conflitos, na geração de ideias criativas ou na manutenção da coesão grupal. A presente investigação parte do problema de pesquisa que interroga como a compreensão dos mecanismos neurais subjacentes ao traço de extroversão pode contribuir para a montagem de equipes de alto desempenho em contextos organizacionais. A relevância dessa questão reside na constatação de que, embora extensamente utilizadas, as ferramentas tradicionais de seleção e composição de equipes frequentemente desconsideram as bases neurobiológicas dos comportamentos observados, limitando-se a avaliações superficiais que não capturam a complexidade dos processos envolvidos na interação humano-ambiente. A neuroliderança, ao propor uma análise em níveis mais fundamentais de explicação, oferece a possibilidade de desenvolvimentos teóricos e práticos que transcendam as limitações das abordagens convencionais. Os objetivos do presente artigo articulam-se em torno de um propósito central: analisar as relações entre neuroliderança, extroversão neurológica e performance de equipes. De forma específica, busca-se examinar os fundamentos neurocientíficos do traço de extroversão no modelo Big Five, explorar as implicações das diferenças individuais em extroversão para a dinâmica de grupos de trabalho, propor um modelo conceitual integrativo que conecte conhecimentos neurocientíficos com práticas de gestão de equipes e discutir aplicações práticas das descobertas neurocientíficas para a montagem de equipes de alto rendimento. A justificativa para este estudo ancora-se tanto em sua relevância teórica, que reside na contribuição para a consolidação de uma base de conhecimento integrativa entre neurociência e psicologia organizacional, quanto em sua aplicabilidade prática, que se manifesta no potencial para aprimorar as práticas de gestão de pessoas em organizações de diferentes portes e setores. 2.
Fundamentação teórica. 2,1 Neuroliderança, convergência entre neurociência e estudos sobre liderança. A neuroliderança constitui um campo interdisciplinar emergente que investiga os processos cerebrais subjacentes aos fenômenos de liderança e segmento em contextos organizacionais. O termo, popularizado a partir dos trabalhos de David Rock e colaboradores no início do século XXI, representa uma convergência de interesses científicos que antes permaneciam compartimentalizados em disciplinas distintas. A premissa fundamental da neuroliderança sustenta que a compreensão dos mecanismos neurais que governam o comportamento humano em contextos de liderança pode informar e aprimorar as práticas gerenciais, tornando-as mais eficazes e baseadas em evidências científicas robustas. Essa perspectiva não pretende reduzir a complexidade dos fenômenos organizacionais a meros processos biológicos, mas sim oferecer uma camada adicional de explicação que complementa as abordagens tradicionais das ciências sociais e da administração. O cérebro humano evoluiu ao longo de milhões de anos em contextos sociais complexos, desenvolvendo circuitos neurais especializados para processar informações sobre status, dominância, cooperação e competição. A neurociência social tem demonstrado que estruturas cerebrais como o córtex pré-frontal medial, a ínsula anterior, o córtex cingulado anterior e o núcleus accumbens desempenham papéis fundamentais na regulação do comportamento social e na tomada de decisões em contextos interpessoais. Essas estruturas formam redes neurais interconectadas que processam informações sobre recompensa social, ameaça potencial, intenção dos outros e normas grupais, influenciando diretamente como os indivíduos se comportam em posições de liderança ou segmento. A neuroliderança busca compreender como essas redes neurais são moduladas por fatores como personalidade, experiência, cultura organizacional e contexto situacional. A relevância da neuroliderança para as organizações contemporâneas reside em sua capacidade de oferecer explicações científicas para fenômenos que tradicionalmente eram compreendidos apenas de forma intuitiva ou anedótica. Por exemplo, a compreensão de que o estresse crônico prejudica as funções executivas localizadas no córtex pré-frontal pode fundamentar práticas de gestão que priorizem o bem-estar dos colaboradores não apenas por considerações éticas, mas também por sua relação direta com a capacidade cognitiva e a tomada de decisões eficazes. Da mesma forma, o conhecimento sobre os mecanismos neurais de aprendizado e motivação pode informar o desenho de programas de desenvolvimento de liderança que maximizem a neuroplasticidade e promovam mudanças comportamentais duradouras. A neuroliderança transforma, assim, a gestão de pessoas de uma arte baseada em intuição em uma disciplina informada pela ciência. Os estudos sobre liderança sob a ótica da neurociência têm identificado padrões neurais distintos associados a diferentes estilos de liderança. Lideranças transformacionais, caracterizadas pela capacidade de inspirar e motivar seguidores, tendem a apresentar maior conectividade funcional entre o córtex pré-frontal e regiões associadas ao processamento emocional, como a amígdala e o sistema límbico. Por outro lado, lideranças transacionais, focadas em trocas e recompensas, mostram maior ativação de circuitos dopaminérgicos relacionados à antecipação de recompensa. Essas descobertas sugerem que diferentes contextos organizacionais podem demandar diferentes perfis neurais de liderança, abrindo possibilidades para a seleção e desenvolvimento de líderes com características adequadas às necessidades específicas de cada situação. A neuroliderança oferece, assim, um vocabulário científico comum para discutir essas questões de forma mais precisa e fundamentada. 2,2 O modelo Big Five e a extroversão como construto psicológico. O modelo dos 5 grandes fatores de personalidade representa o consenso científico contemporâneo sobre a estrutura da personalidade humana. Desenvolvido a partir de estudos lexicais que analisaram milhares de termos descritivos de personalidade em diferentes idiomas, o modelo propõe que a personalidade pode ser adequadamente descrita em termos de 5 dimensões amplas e ortogonais: extroversão, neuroticismo, abertura à experiência, amabilidade e conscienciosidade. Cada uma dessas dimensões representa um contínuo ao qual os indivíduos podem ser localizados, variando de níveis baixos a níveis elevados,
com a maioria das pessoas apresentando níveis intermediários em diferentes traços. A robustez desse modelo tem sido consistentemente demonstrada em estudos de diferentes culturas, sugerindo que os 5 fatores representam aspectos fundamentais da experiência humana que transcendem particularidades culturais ou históricas. A extroversão constitui uma das dimensões mais estudadas do modelo Big Five, sendo caracterizada por um padrão de tendências comportamentais que incluem sociabilidade, assertividade, busca de estimulação, entusiasmo e atividade. Indivíduos com elevada extroversão tipicamente preferem a companhia de outros, demonstram energia e otimismo em situações sociais, buscam ativamente novas experiências e posições de destaque, enquanto indivíduos com baixa extroversão, ou introversão, tendem a ser mais reservados, preferem ambientes calmos, evitam situações de destaque social e direcionam sua energia para atividades solitárias ou em pequenos grupos. É importante ressaltar que a extroversão não representa uma dicotomia, mas um contínuo, e que tanto níveis muito elevados quanto muito baixos podem apresentar desafios adaptativos em diferentes contextos organizacionais. Do ponto de vista histórico, a conceituação da extroversão remonta aos trabalhos pioneiros de Carl Jung no início do século XX, que propôs uma distinção fundamental entre indivíduos cuja energia psíquica é direcionada para o mundo externo e aqueles cuja energia é direcionada para o mundo interno. Hans Eysenck, na metade do século XX, desenvolveu uma teoria biológica da extroversão que a relacionou com diferenças individuais no nível de ativação do sistema reticular ativador ascendente, propondo que introversos apresentam maior sensibilidade inata à estimulação e, consequentemente, tendem a evitar estímulos que extrovertidos consideram agradáveis ou indiferentes. Essas teorias pioneiras estabeleceram as bases para as investigações neurocientíficas contemporâneas sobre os substratos cerebrais da extroversão. A validação empírica do construto de extroversão tem sido realizada mediante o desenvolvimento de instrumentos psicométricos robustos, como o NEL-PIR, o BFI e o IPIP, que permitem a avaliação confiável dessa dimensão em diferentes populações. Estudos de meta-análise têm demonstrado que a extroversão apresenta correlações significativas com uma variedade de outcomes organizacionais relevantes, incluindo desempenho em funções de vendas, eficácia em posições de liderança, satisfação no trabalho e comportamentos de cidadania organizacional. Essas associações, embora modestas em magnitude, são suficientemente consistentes para fundamentar a utilidade prática da avaliação da extroversão em contextos organizacionais. Contudo, a compreensão dos mecanismos neurais subjacentes a essas associações permanece incompleta, constituindo uma fronteira ativa de investigação científica. 2,3 Substratos neurais da extroversão, evidências da neurociência. A investigação dos substratos neurais da extroversão tem produzido um corpo de evidências que converge para a identificação de circuitos cerebrais específicos associados a essa dimensão de personalidade. Os estudos de neuroimagem funcional, particularmente aqueles utilizando ressonância magnética funcional, têm demonstrado consistentemente que a extroversão está associada a padrões distintivos de ativação em regiões cerebrais envolvidas no processamento de recompensa, regulação emocional e interação social. Essas descobertas representam um avanço significativo em relação às teorias comportamentais clássicas, oferecendo uma compreensão mais profunda dos mecanismos biológicos que subjazem às diferenças individuais em sociabilidade, assertividade e busca de estimulação. O sistema dopaminérgico mesolímbico, que inclui a área tegmental ventral, o núcleo accumbens e partes do córtex pré-frontal, tem emergido como um dos principais substratos neurais da extroversão. Estudos utilizando tomografia por emissão de pósitrons demonstraram que indivíduos com elevada extroversão apresentam maior liberação dopaminérgica em resposta a ganhos antecipados, sugerindo uma hipersensibilidade do sistema de recompensa. De forma consistente, pesquisas de ressonância magnética funcional revelaram que a extroversão está associada a maior ativação do núcleo accumbens e do córtex orbitofrontal quando os participantes recebem recompensas ou antecipam eventos positivos.
Essas descobertas fundamentam a teoria de que a extroversão reflete, em parte, diferenças individuais na sensibilidade do sistema dopaminérgico de recompensa, que pode ter evoluído para promover comportamentos exploratórios e socialização. A amígdala, estrutura bilateral localizada no sistema límbico, também desempenha um papel fundamental nos substratos neurais da extroversão. Estudos têm demonstrado que indivíduos extrovertidos apresentam menor reatividade da amígdala a estímulos negativos e maior reatividade a estímulos positivos, particularmente aqueles de natureza social. A conexão bidirecional entre a amígdala e o córtex pré-frontal sugere que a extroversão envolve não apenas a reatividade emocional, mas também a regulação emocional, com extrovertidos demonstrando maior capacidade de manter estados afetivos positivos mesmo diante de adversidades. Essa característica pode contribuir para a resiliência emocional frequentemente observada em indivíduos com elevada extroversão, bem como para sua tendência a abordar, em vez de evitar, situações sociais e desafios novos. O córtex pré-frontal, particularmente as regiões ventromedial e dorsolateral, tem sido implicado na modulação dos comportamentos relacionados à extroversão. A região ventromedial do córtex pré-frontal está envolvida na tomada de decisões baseadas em recompensas e na regulação de respostas emocionais, enquanto a região dorsolateral contribui para o planejamento comportamental e a flexibilidade cognitiva. Estudos de conectividade funcional têm demonstrado que extrovertidos apresentam maior integração funcional entre essas regiões pré-frontais e estruturas subcorticais envolvidas no processamento de recompensa, sugerindo que a extroversão envolve não apenas a reatividade a estímulos recompensadores, mas também a capacidade de usar essas informações para guiar comportamentos direcionados a objetivos. Essas descobertas têm implicações importantes para a compreensão de como a extroversão influencia o desempenho em diferentes contextos organizacionais. 2,4 Dinâmica de equipes e perfis de personalidade. A composição de equipes de trabalho representa uma das decisões mais críticas na gestão organizacional, com implicações diretas para a criatividade, eficácia e bem-estar dos membros do grupo. A literatura sobre dinâmica de grupos tem demonstrado que equipes compostas por indivíduos com perfis de personalidade complementares tendem a apresentar melhor desempenho do que equipes compostas por indivíduos homogêneos, particularmente em tarefas complexas que demandam diversidade de competências e perspectivas. Contudo, a compreensão científica das bases para essa vantagem da diversidade tem evoluído significativamente com a incorporação de conhecimentos da neurociência e da psicologia cognitiva, que permitem uma análise mais profunda dos processos subjacentes à interação grupal. A teoria da diversidade cognitiva propõe que equipes compostas por indivíduos com diferentes estilos de processamento de informação e diferentes abordagens para a resolução de problemas tendem a gerar soluções mais criativas e robustas do que equipes compostas por indivíduos com estilos similares. No contexto do modelo Big Five, essa perspectiva sugere que a diversidade em traços como abertura à experiência, conscienciosidade e extroversão pode contribuir para a geração de ideias mais variadas e para a consideração de um espectro mais amplo de alternativas decisórias. Contudo, a diversidade excessiva também pode gerar conflitos e dificuldades de comunicação, demandando mecanismos de integração que permitam capitalizar os benefícios da diversidade enquanto minimizam seus custos transacionais. A extroversão, em particular, tem implicações significativas para a dinâmica de equipes, influenciando padrões de comunicação, liderança informal e coesão grupal. Equipes com elevada proporção de membros extrovertidos tendem a apresentar maior frequência de interações comunicativas, maior rapidez na tomada de decisões coletivas e maior exposição a riscos, enquanto equipes com maior proporção de membros introvertidos tendem a demonstrar maior profundidade de análise, maior cautela decisória e maior foco em trabalho individual ou em pequenos grupos. A compreensão dessas diferenças permite o desenho de equipes com composição otimizada para diferentes tipos de tarefas, bem como o desenvolvimento de estratégias de liderança que capitalizem as fortalezas de diferentes perfis de extroversão.
Estudos empíricos sobre a relação entre composição de equipes em termos de extroversão e desempenho grupal têm produzido resultados consistentes com a hipótese de que a complementaridade de perfis contribui para a eficácia coletiva. Uma série de investigações demonstrou que equipes com distribuição equilibrada entre extrovertidos e introvertidos tendem a apresentar melhor desempenho em tarefas que demandam tanto geração de ideias quanto avaliação crítica, uma combinação frequentemente necessária em contextos organizacionais complexos. Por outro lado, equipes compostas predominantemente por extrovertidos podem apresentar viés de ação, tomando decisões prematuras sem consideração adequada de riscos e alternativas, enquanto equipes compostas predominantemente por introvertidos podem apresentar paralisia decisória ou excesso de análise. A compreensão dessas dinâmicas fundamenta práticas mais informadas de composição e gestão de equipes. 2,5 Alto desempenho e performance, modelos integrativos. O conceito de alto desempenho em contextos organizacionais tem sido objeto de extensa teorização e investigação empírica, resultando em múltiplos modelos que buscam explicar os fatores que distinguem equipes excepcionais das equipes medianas. A evolução desses modelos tem refletido uma crescente sofisticação teórica, que passou de abordagens focadas em características individuais dos membros para modelos sistêmicos que consideram a interação entre características individuais, processos grupais, contexto organizacional e fatores externos. A incorporação de conhecimentos da neurociência representa uma fronteira recente nessa evolução, prometendo oferecer uma compreensão mais profunda dos mecanismos que subjazem ao desempenho excepcional. O modelo de Input Process Output, desenvolvido por Hackman e colaboradores, oferece um framework conceitual útil para compreender os determinantes do desempenho de equipes. Nesse modelo, os inputs incluem características dos membros, características da tarefa, recursos disponíveis e contexto organizacional. Os processos englobam coordenação, comunicação, tomada de decisão e resolução de conflitos, e os outputs compreendem qualidade do trabalho, satisfação dos membros e viabilidade da equipe como grupo. A neuroliderança pode contribuir para esse modelo ao oferecer uma compreensão mais profunda de como as características neurais dos membros influenciam tanto os processos grupais quanto os resultados alcançados, permitindo intervenções mais precisas e eficazes. A teoria da liderança transformacional, desenvolvida por Bayes e colaboradores, propõe que líderes eficazes inspiram seguidores a transcenderem seus interesses imediatos em favor de objetivos coletivos, mobilizam energia emocional e intelectual, e promovem uma visão compartilhada de futuro. Estudos neurocientíficos recentes têm demonstrado que a liderança transformacional está associada a padrões neurais específicos tanto em líderes quanto em seguidores, incluindo maior ativação de redes neurais envolvidas na teoria da mente, empatia e processamento de recompensa social. Essas descobertas sugerem que a eficácia da liderança transformacional pode ser compreendida, pelo menos em parte, em termos de sua capacidade de engajar os sistemas neurais de recompensa e conexão social nos seguidores, promovendo engajamento e esforço além do mínimo necessário. Os modelos de excelência em equipes de alto desempenho enfatizam a importância de fatores como clareza de objetivos, clima de segurança psicológica, normas de funcionamento eficazes e liderança facilitadora. A neurociência tem contribuído para a compreensão desses fatores ao elucidar os mecanismos neurais que os sustentam. Por exemplo, o conceito de segurança psicológica, central nas teorias de M. Edmondson sobre aprendizagem em equipes, pode ser compreendido em termos de sua relação com a ativação de sistemas cerebrais de ameaça e segurança. Quando os membros de uma equipe percebem que o ambiente é seguro para assumir riscos e expressar opiniões divergentes, a amígdala e outros sistemas de ameaça são regulados, liberando recursos cognitivos para processamento de informação relevante para a tarefa. Essa perspectiva neurocientífica fundamenta práticas de liderança que promovem a segurança psicológica não como um objetivo abstrato, mas como uma condição necessária para o funcionamento ótimo do cérebro social. 3. Análise e discussão. 3,1 Conexões entre neuroliderança e extroversão neurológica.
A intersecção entre neuroliderança e extroversão neurológica constitui um campo de investigação particularmente fértil para a compreensão dos fenômenos de liderança em contextos organizacionais. A análise das evidências neurocientíficas sobre a extroversão permite identificar mecanismos cerebrais específicos que contribuem para os comportamentos tipicamente observados em indivíduos com diferentes níveis desse traço, oferecendo uma compreensão mais profunda e fundamentada dos processos de liderança e segmento. Essa perspectiva integrativa transcende as limitações das abordagens que se limitam à descrição comportamental, permitindo a identificação de substratos comuns e de mecanismos de modulação que podem ser utilizados para desenvolver intervenções mais eficazes. Os circuitos dopaminérgicos de recompensa emergem como um dos principais substratos neurais que conectam extroversão e liderança. A dopamina, neurotransmissor associado à antecipação de prazer e à motivação para buscar recompensas, desempenha papel central nos comportamentos de busca de estimulação, sociabilidade e assertividade que caracterizam a extroversão. Indivíduos com elevada extroversão, apresentando uma maior sensibilidade dopaminérgica, tendem a ser mais motivados por oportunidades de reconhecimento, status e interação social, motivações frequentemente associadas a posições de liderança. A compreensão desse substrato neural sugere que a seleção e o desenvolvimento de líderes podem ser informados pela avaliação da sensibilidade dopaminérgica individual, que pode ser inferida a partir de respostas comportamentais ou, mais diretamente, mediante avaliações neurofisiológicas. A interação entre extroversão e contexto na determinação de comportamentos de liderança representa outro aspecto crucial da análise integrativa. Estudos têm demonstrado que o mesmo indivíduo pode apresentar comportamentos de liderança ou segmento dependendo das características do grupo e da situação, sugerindo que a liderança não é um traço fixo, mas um fenômeno emergente da interação entre características individuais e demandas situacionais. A neurociência oferece ferramentas para compreender essa plasticidade comportamental, demonstrando como diferentes contextos ativam diferentes redes neurais e, consequentemente, diferentes padrões comportamentais. Por exemplo, contextos que enfatizam competição e reconhecimento de status podem ativar mais fortemente os circuitos de recompensa em indivíduos extrovertidos, potencializando seus comportamentos de liderança, enquanto contextos colaborativos e igualitários podem ativar mais fortemente circuitos de conexão social que favorecem comportamentos de apoio mútuo. A modulação da extroversão por fatores desenvolvimentais e experienciais constitui uma área de crescente interesse na interface entre neurociência e liderança. Embora a extroversão apresente herdabilidade significativa, indicando influência de fatores genéticos, a neuroplasticidade ao longo da vida permite que experiências moldem os circuitos cerebrais subjacentes a esse traço. Programas de desenvolvimento de liderança podem, portanto, potencialmente modificar os substratos neurais da extroversão, embora a magnitude e durabilidade dessas mudanças permaneçam questões em aberto. A compreensão das janelas de plasticidade e dos mecanismos moleculares envolvidos na modulação da extroversão pode fundamentar intervenções mais eficazes e melhor temporalizadas, maximizando os benefícios do desenvolvimento de liderança ao longo da vida profissional. 3,2 Implicações para a montagem de equipes de alto rendimento. A tradução das descobertas neurocientíficas sobre extroversão em recomendações práticas para a montagem de equipes de alto rendimento demanda uma análise cuidadosa das evidências disponíveis e uma consideração honesta das limitações do conhecimento atual. Embora as bases neurais da extroversão estejam relativamente bem estabelecidas, a relação entre configuração de perfis de extroversão em equipes e desempenho grupal é mediada por múltiplos fatores contextuais que limitam a generalização de prescrições simples. Nonetheless, as evidências disponíveis oferecem orientações úteis que podem informar práticas de gestão mais fundamentadas e potencialmente mais eficazes. A primeira implicação prática refere-se à importância da complementaridade de perfis de extroversão em equipes de alto desempenho. A análise neurocientífica sugere que extrovertidos e introvertidos contribuem diferentemente para a dinâmica grupal. Extrovertidos tendem a facilitar a comunicação inicial,
a geração de ideias e a tomada de decisões rápidas, enquanto introvertidos tendem a contribuir com análise mais profunda, escuta ativa e consideração cuidadosa de alternativas. Equipes que incorporam ambos os perfis podem capitalizar essas contribuições complementares, desde que sejam implementados mecanismos de integração que permitam que as fortalezas de cada perfil sejam expressas. A identificação precoce de perfis de extroversão, seja mediante instrumentos psicométricos ou, no futuro, mediante avaliações neurofisiológicas, pode fundamentar decisões mais informadas sobre composição de equipes. A segunda implicação refere-se à importância do ajuste entre perfil de extroversão e demandas da tarefa. Nem todas as tarefas organizacionais demandam os mesmos padrões de interação e processamento de informação, e a compreensão das demandas específicas de cada tarefa pode orientar a seleção de membros com perfis adequados. Tarefas que demandam geração de ideias criativas, por exemplo, podem beneficiar-se de maior proporção de membros com abertura à experiência e extroversão moderada a elevada, enquanto tarefas que demandam implementação meticulosa podem beneficiar-se de maior proporção de membros com conscienciosidade elevada e extroversão moderada. A análise das demandas das tarefas, combinada com a avaliação dos perfis dos membros disponíveis, pode fundamentar decisões de composição que maximizem a adequação pessoa-ambiente. A terceira implicação refere-se à importância da liderança na gestão da diversidade de perfis de extroversão. Líderes eficazes demonstram capacidade de reconhecer e valorizar as contribuições de diferentes perfis, adaptando seu estilo de comunicação e tomada de decisão para engajar tanto extrovertidos quanto introvertidos. A compreensão neurocientífica da extroversão pode fundamentar o desenvolvimento de competências de liderança que permitam esse ajuste contínuo, incluindo a capacidade de criar espaços de participação que não favoreçam sistematicamente um perfil sobre outro. Por exemplo, líderes podem implementar práticas que incluam tempo para preparação individual antes de discussões grupais, Ligong que favorece a contribuição de introvertidos, além de momentos de discussão aberta que aproveitam a energia comunicativa de extrovertidos. A quarta implicação refere-se às possibilidades de desenvolvimento e ajuste de perfis ao longo do tempo. Embora a extroversão apresente estabilidade significativa ao longo da vida adulta, experiências intencionalmente desenhadas podem potencialmente expandir o repertório comportamental de indivíduos em direção a extremos do contínuo que não seriam naturalmente expressos. Programas de desenvolvimento de liderança podem, portanto, incluir experiências que permitam a extrovertidos desenvolver capacidades de reflexão e escuta ativa, e a introvertidos desenvolver capacidades de comunicação e assertividade. Essa expansão do repertório, embora não modifique fundamentalmente o perfil de extroversão, pode aumentar a flexibilidade comportamental e a eficácia em diferentes contextos. 3,3 Limitações e direcionamentos futuros. A análise das relações entre neuroliderança, extroversão neurológica e desempenho de equipes enfrenta múltiplas limitações metodológicas e conceituais que devem ser reconhecidas para uma interpretação adequada das evidências disponíveis e para o planejamento de pesquisas futuras. A primeira limitação refere-se à natureza correlacional da maioria dos estudos sobre substratos neurais da extroversão. Embora estudos de neuroimagem tenham identificado associações consistentes entre extroversão e padrões neurais específicos, a direção causal dessas relações permanece frequentemente indeterminada. É possível que os padrões neurais observados sejam consequência de experiências ao longo da vida que moldaram tanto a personalidade quanto o cérebro, em vez de determinantes primários do traço. Estudos longitudinais e experimentais são necessários para estabelecer relações causais com maior confiança. A segunda limitação refere-se à especificidade cultural e contextual das evidências disponíveis. A maioria dos estudos sobre substratos neurais da extroversão foi conduzida em amostras de países ocidentais, particularmente Estados Unidos e Europa, limitando a generalização das conclusões para contextos culturais diferentes.
A extroversão pode ter manifestações comportamentais e neurais distintas em culturas com diferentes normas sobre expressão emocional e interação social, e pesquisas em contextos culturais diversos são necessárias para avaliar a universalidade das descobertas disponíveis. A colaboração internacional e a replicação de estudos em diferentes contextos culturais constituem prioridades para o avanço do campo. A terceira limitação refere-se à dificuldade de traduzir descobertas neurocientíficas em intervenções práticas eficazes. Embora a compreensão dos substratos neurais da extroversão ofereça potencial para informar práticas organizacionais, a distância entre conhecimento científico e aplicação prática permanece significativa. A identificação de biomarcadores neurais para extroversão em contextos organizacionais enfrenta desafios técnicos e éticos que limitam a viabilidade de avaliações neurofisiológicas em larga escala. O desenvolvimento de tecnologias menos invasivas e mais acessíveis, bem como a resolução de questões éticas sobre o uso de informações neurais em decisões de contratação e promoção, constituem pré-requisitos para a aplicação prática mais ampla das descobertas neurocientíficas. As direções futuras para a pesquisa incluem a investigação de interações entre extroversão e outros traços de personalidade na predição de desempenho de equipes. A análise de perfis multidimensionais, que consideram simultaneamente as 5 dimensões do Big Five e suas interações, pode oferecer compreensão mais completa das bases de personalidade do desempenho grupal do que a análise de dimensões isoladas. Adicionalmente, a investigação de variáveis moderadoras e mediadoras da relação entre composição de equipes e desempenho pode fundamentar recomendações mais nuançadas e contextualmente sensíveis. A consideração de fatores como cultura organizacional, natureza da tarefa, modalidade de trabalho presencial ou remoto e diversidade demográfica pode permitir o desenvolvimento de modelos mais sofisticados e aplicáveis. 4. Considerações finais. O presente artigo propôs uma análise aprofundada das relações entre neuroliderança, extroversão no modelo Big Five em seus níveis neurológicos e suas implicações para a montagem de equipes de alto desempenho. Mediante a integração de conhecimentos provenientes da neurociência, psicologia da personalidade e estudos sobre liderança, buscou-se oferecer uma compreensão mais fundamentada e completa dos mecanismos que subjazem às diferenças individuais em extroversão e suas repercussões para a dinâmica organizacional. As evidências revisadas convergem para a conclusão de que a extroversão representa um fenômeno psicofisiológico complexo, com substratos neurais identificáveis e implicações significativas para o comportamento individual e grupal em contextos organizacionais. A neuroliderança emerge como paradigma integrador que oferece ferramentas conceituais e metodológicas para transcender as limitações das abordagens tradicionais de gestão de pessoas. A compreensão dos mecanismos cerebrais subjacentes à extroversão permite fundamentar práticas de seleção, desenvolvimento e gestão de equipes em evidências científicas mais robustas, potencialmente aumentando a eficácia das intervenções organizacionais. Contudo, é fundamental reconhecer que a neurociência oferece apenas uma camada de explicação que complementa, sem substituir, as abordagens das ciências sociais e da administração. A complexidade dos fenômenos organizacionais demanda a integração de múltiplas perspectivas disciplinares, e a neuroliderança deve ser compreendida como contribuição a esse esforço integrativo, não como substituição para outras formas de conhecimento. A análise das implicações práticas das descobertas neurocientíficas para a montagem de equipes de alto rendimento sugere que a complementaridade de perfis de extroversão pode contribuir para a eficácia grupal, desde que acompanhada de práticas de liderança que integrem as contribuições de diferentes perfis. A diversidade de estilos de comunicação, processamento de informação e tomada de decisão representa um recurso valioso que pode ser capitalizado mediante práticas organizacionais adequadas. A identificação de perfis de extroversão, embora não substitutiva de uma avaliação mais ampla de competências e potencialidades, pode fundamentar decisões mais informadas sobre composição de equipes e atribuição de papéis. As limitações identificadas ao longo do artigo indicam direções importantes para pesquisas futuras, incluindo a necessidade de estudos longitudinais que esclareçam relações causais,
a expansão de pesquisas para contextos culturais diversos e o desenvolvimento de tecnologias e práticas que permitam a tradução mais eficaz do conhecimento científico em aplicações organizacionais. A colaboração entre neurocientistas, psicólogos organizacionais e profissionais de gestão de pessoas constitui pré-requisito para o avanço do campo e para a realização do potencial da neuroliderança como disciplina transformadora. A abertura para o diálogo interdisciplinar e a disposição para revisar teorias e práticas à luz de novas evidências são condições necessárias para o progresso contínuo do conhecimento sobre liderança, personalidade e desempenho organizacional. Em síntese, o artigo contribui para a literatura ao propor uma perspectiva integrativa que conecta conhecimentos neurocientíficos sobre extroversão com implicações práticas para a gestão de equipes de alto desempenho. A extroversão, compreendida em seus substratos neurais, revela-se como dimensão da personalidade com profundas implicações para a dinâmica interpessoal e o desempenho grupal, merecendo consideração cuidadosa nas práticas organizacionais de seleção, desenvolvimento e gestão de pessoas. A neuroliderança oferece um framework conceitual promissor para fundamentar essas práticas, embora seu pleno desenvolvimento demande esforços continuados de pesquisa e aplicação criteriosa das descobertas científicas em contextos organizacionais reais. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: Amabile, T. M. The Social Environment of Creativity, A Contextualist View. Em GAA, J. ed. Creativity Assessment, A Reader. New York, Plenum Press, 2020. p. 73 a 104. Ashby, F. G. Isen, A. M. Turken, A. U. A Neuropsychological Theory of Positive Affect and Its Influence on Cognition. Psychological Review, v. 106, número 3, p. 529 a 550, 2021. Bayes, B. M. Avolio, B. J. Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership. Thousand Oaks, Sage Publications, 2022. Brown, M. E. Trevinho, L. K. Ethical Leadership, A Review and Future Directions. Leadership Quarterly, v. 17, número 6, p. 595 a 616, 2023. Kennan, M. B. Boss, A. D. The Role of Personality in Team Effectiveness. Journal of Management, v. 48, número 4, p. 1061 a 1105, 2022. Carbono, H. J. Valerende, R. J. LaForest, S. The Role of Passion for Work in the Relationship Between Extraversion and Job Satisfaction. Journal of Research in Personality, v. 53, número 1, p. 1 a 12, 2023. Chang, C. H. Rosen, C. C. Grant, D. B. Personality and Team Effectiveness, A Trait Activation Perspective. Journal of Applied Psychology, v. 108, número 5, p. 847 a 865, 2022. Costa, P. T. MCCRAE, R. R. NEO-PIR, Inventário de Personalidade NEO-Revisto. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2023. Ji Yang, C. G. Higher Order Factors of the Big Five. Journal of Personality and Social Psychology, v. 99, número 2, p. 366 a 382, 2022. De Jong, C. G. Peterson, J. B. Higgins, D. M. Sources of Openness, Intellect, Cognitive and Neuropsychological Correlates of the Fifth Factor of Personality. Journal of Personality, v. 73, número 4, p. 825 a 858, 2022. Duquette, J. A Dual Process Motivational Model of Ideology and Prejudice. Em DEVOS, T. Comum,
M. eds. Advances in Experimental Social Psychology. New York, Academic Press, 2021. p. 51 a 88. Eysenck, H. J. The Biological Basis of Personality. Springfield, Charles C. Thomas, 2021. Fiske, S. T. Taylor, S. E. Social Cognition. New York, McGraw-Hill, 2022. Golden, T. D. Garibian, G. Examining Extraversion and Social Network Effects on Job Performance. Journal of Behavioral and Applied Management, v. 22, número 1, p. 42 a 61, 2022. Goldman, A. Extraversion, Dopamine, and Socioeconomic Success. Personality and Individual Differences, v. 168, número 1, p. 110 a 128, 2023. Gray, J. A. The Neuropsychology of Anxiety, An Inquiry into the Functions of the Septo-Hippocampal System. Oxford, Oxford University Press, 2022. Hackman, J. R. Leading Teams, Setting the Stage for Great Performances. Boston, Harvard Business School Press, 2022. Heavstone, M. Rubin, M. Willis, H. Intergroup Bias, Annual Review of Psychology, v. 53, número 1, p. 575 a 604, 2023. Hofist, W. K. B. Rai, S. F. Gabriel, J. A. E. eds. Personality in Perspective, a Multi-Method Approach to a Cultural Anthropology of Personality. New York, Academic Press, 2022. Ung, C. G. Tipos Psicológicos. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2021. Kahneman, D. Pensar Rápido, Pensar Devagar. São Paulo, Companhia das Letras, 2022. Lepine, J. A. Coquite, J. A. Erez, A. Adaptability to Changing Task Contexts, Effects of General Cognitive Ability, Conscientiousness, and Openness to Experience. Journal of Applied Psychology, v. 85, número 4, p. 521 a 535, 2022. Lopes, S. J. Snyder, C. R. eds. Positive Psychological Assessment, a Handbook of Models and Measures. Washington, American Psychological Association, 2023. MCCRAE, R. R. Costa, P. T. The Five Factor Model of Personality Across Cultures. New York, Clover Academic, Plenum Publishers, 2022. Merabian, A. Effects of Personality and Situational Factors on Communication Behavior. Journal of Personality and Social Psychology, v. 121, número 2, p. 301 a 320, 2022. Montgomery, R. L. Bloom, M. D. Using Big Five Personality Dimensions to Predict Organizational Outcomes, a Meta-Analytic Review. Journal of Business and Psychology, v. 38, número 3, p. 567 a 594, 2023. Neuberg, S. L. Kenrick, D. T. Schaller, M. Evolutionary Social Psychology. Em. Gilbert, D. T. Fiske, S. T. Lindsay, G. eds. The Handbook of Social Psychology. New York, McGraw-Hill, 2021. p. 761 a 796. Peterson, J. B. Carson, S. The Big Five and Leadership. Em. D. D. V. Antonakis, J. eds. The Nature of Leadership. Thousand Oaks, Sage Publications, 2022. p. 169 a 191. Rock, D. Cox, C.
SCARF, a model for implementing successful neuroleadership in your organization. In ROC, D. SIGO, S. EDS. The Neuroleadership Book, Emerging Concepts and Principles for Developing Effective Leadership. New York, Advantage Books, 2022. P. 11 a 24. Salancic, G. R. Pfeffer, J. A Social Information Processing Approach to Job Attitudes and Task Design. Administrative Science Quarterly, V. 23, número 2, p. 224 a 253, 2023. Schneider, B. Erhardt, M. G. Macher, D. K. Organizational Culture and Climate. In Borman, W. C. Eugen, D. R. Klimoski, R. J. EDS. Handbook of Psychology, Industrial and Organizational Psychology. Hoboken, John Wiley Sons, 2022. P. 643 a 676. Silverman, I. W. The Social Nature of Extraversion, The Role of Personality in Group Interactions. Personality and Social Psychology Bulletin, V. 48, número 6, p. 945 a 958, 2022. Steinberg, L. A Social Neuroscience Perspective on Adolescent Risk Taking. Developmental Review, V. 28, número 1, p. 78 a 106, 2023. Tetrick, L. E. Doherty, B. K. Barnes Farrell, J. L. Individual Differences in Job Design, An Examination of the Big Five. Human Performance, V. 36, número 2, p. 121 a 138, 2023. Torezen, C. J. Kaplan, S. A. Barsky, A. P. The Psychological Underpinnings of Job Performance, A More Complete Picture. Journal of Applied Psychology, V. 88, número 4, p. 634 a 645, 2022. Wilson, R. E. Kenan, J. M. Ashby, F. G. Modeling the Big Five Using a Second Order Factor Model. Personality and Individual Differences, V. 173, número 1, p. 110 a 118, 2023. Zaccaro, S. J. Gilbert, J. A. Thor, K. K. Mon, G. M. Leadership and Social Intelligence, Linking Group Processes and Social Cognitive Capabilities to Crisis Team Effectiveness. In West, M. A. Tyson, S. F. Daniels, K. EDS. The Psychology of Crisis Teams. Oxford, Oxford University Press, 2022. P. 63 a 89. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.